Buenas noches, sim. Buenas noches, meus amigos da TV Clandestina. A coisa tá entrando aqui, não me mostrou o tempo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, o ano cancelável. E hoje eu tenho uma ilustre presença aqui da nossa amiga, a então vereadora Karen dos Santos. É um prazer imenso estar com a Karen aqui. Hoje nós vamos discutir sobre várias coisas, vamos discutir sobre a cidade, tecnologia, enfim, né, cultura, esporte e tudo que der na telha, política também, juventude, negritude, tudo que tiver na telha. Simbora, Karen. Boa Vai, noite, Karen. Prazer estar aqui boa noite, contigo. querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Massa, Karen. Sabe que esse canal aqui a gente estava falando antes em off, né, em festa, esse canal aqui era uma festa, né? A gente tinha uma festa com Tem que esse se adaptar. nome. E, e na questão de adaptar mais, é tentar de fazer uma coisa que as mídias tradicionais já não estão conseguindo dar, que é dar visibilidade, porque hoje em dia existe um processo de invisibilidade muito grande, sobretudo dos artistas. Os artistas daqui nossos já não sabem nem chegar e dar uma entrevista, porque não é treinado, eles já não têm. Bom, a isso, a gravar um disco e aparecer, então a questão é bem de outro nicho, né? Karen, mas então eu queria te perguntar como é que estão as coisas. Tu tá vereadora agora, queria conversar contigo então em relação a isso. Como é que tu tá vendo a nossa Porto Alegre? Como é que tá a nossa Porto Alegre nessa pandemia, assim, ó? E a gente sabe que há uma subnotificação muito grande, mas então, como é que tu tá vendo tudo aí de dentro do sistema, Da digamos máquina, assim? de dentro da máquina de moer gente. Tá difícil. Estamos aí entrando 5 meses de pandemia, a gente está sem controle da fiscalização das políticas públicas, porque o governo simplesmente não disponibiliza os dados, não disponibiliza resposta aos nossos pedidos de informação. A gente está entrando numa situação de subnotificação, né, porque não foi adotada a política de testagem nem sequer dos serviços essenciais, aquela galera que tem que estar lá na linha de frente, garantindo o transporte, a limpeza, a assistência, a saúde. Hoje, infelizmente, morreu mais um companheiro da FASC, vítima do Covid. Morreu também um companheiro do Movimento Nacional da População de Rua, aqui de Porto Alegre. Então, dá para perceber assim, que o vírus está sendo utilizado enquanto uma arma biológica para exterminar, sabe? Exterminar a pessoa em situação de rua, indígenas quilombolas, trabalhadores precários, dentro das comunidades, assim, é muito grande a desinformação, e eu acho que isso está combinado com a política do governo Bolsonaro, assim, de amenizar os impactos. Então, tu vai numa comunidade, tipo, no domingo eu estava lá no extremo sul, estava tendo um futebol de várzea na praça, sabe? E o pessoal tudo sem máscara, assim, tu vai em Ipanema, para não dizer que é só na periferia, mas tu vai em Ipanema, tu vê as pessoas lá também num clima de normalidade, assim, são mais de 110 mil pessoas mortas, e precisa muito assim dessa política de informação, de orientação do nosso povo em relação aos cuidados necessários e também um maior compromisso, assim, sabe, nosso mesmo, de quem se importa, de quem luta, para estar fazendo a pressão necessária, porque a gente está sem uma política de alimentação transparente, né? A gente está funcionando basicamente nas redes de assistência e solidariedade que as ONGs, os coletivos, as pessoas, de certa forma, construíram rede, sabe, para conseguir distribuir alimento, cesta básica, para distribuir máscara, produtos de limpeza, roupa nesse inverno, sabe? E a gente fica muito nessa terceirização, assim, porque a FASC em si não tá operando uma política de distribuição de alimentos decente para os CRAS e para os CREs. A verba do PNAES, que era da alimentação escolar, chegou agora, esse mês. Esse mês as escolas municipais vão começar a distribuir alimentação para as pessoas. Essa crise econômica, que é anterior à pandemia, mas aqui em Porto Alegre, que é basicamente serviços, comércio, quebrou, né, a coluna da nossa economia, que é o mercado aberto, né, os grandes continuam funcionando, então Rede Zafra está funcionando, Carrefour está funcionando, toda aquela briga, por que o mercado público não está funcionando? Por que a construção civil privada não está funcionando e a construção civil pública está funcionando? Todas essas opções, né, do Marquesan, que está levando a gente para uma situação cada vez mais de necessidade, assim, mais pessoas desempregadas, são mais pessoas necessitando do auxílio emergencial, mais pessoas necessitando depois da assistência, e simplesmente esses recursos não vêm. Não vem na demanda, porque vem, mas não vem na demanda e a tendência é crescer, sabe? Então, é isso, assim, que vem mais nos preocupando. E agora o impeachment, né? Que, enfim, toda essa correlação aí
dessas rachaduras na base do governo, deram sustentação para ele até agora fazer o que tinha que fazer. Agora, véspera de eleições, veio esse pedido de impeachment, e aí teve todo apoio ali, PP, MDB, DEM, né? E aí a primeira vez na história, porque foram 5 pedidos, né? A gente conseguiu encaminhar a investigação, porque tirou grana da saúde, sem autorização do Conselho da Saúde, para fazer campanha publicitária que não tinha nada a ver com a saúde, né? Era a campanha Poa pra gente, Poa pra sempre, que era mais uma campanha eleitoral, assim, sabe? Então, a gente está, assim, numa situação, estando dentro ali do sistema, uma situação muito grande de inoperância, assim. A gente tem informação privilegiada, a gente tem mais recurso para fazer militância, então temos grana para ter material, para ter carro, para colocar cestas básicas, só que, ao mesmo tempo, é isso, assim, o nosso povo, ele foi muito educado a esperar respostas à institucionalidade, assim. E dentro dessa crise política que a gente está vivendo, fica mais difícil ainda da gente conseguir ter as respostas por ali, sabe? Então a gente faz projetos de leis muito legais, muito bacanas, mas não passa, não vai nem para a CCJ, não, sabe? Não vai nem para votação. Quando vai para votação, a gente perde. Esse esqueminha democrático, ele está mostrando alguns limites, assim, para gente que tem necessidade para agora, né? Não para as próximas eleições. A gente precisa comer agora, a gente precisa de um transporte que não esteja super lotado no meio da pandemia agora, sabe? Então, um pouco disso, assim, que a gente está denunciando, né, que eu acho que o nosso principal papel ali é incomodar, assim, é receber essas informações e tentar mostrar para as pessoas, sabe, que a Câmara, a Assembleia, o Parlamento é um espaço de política, mas que é um espaço muito alheio às nossas demandas. Boa parte das decisões, elas já são tomadas antes mesmo de ir para votação, né, um grande balcão de negócio de quem tem grana na cidade, assim, sabe? Tanto que o pedido de impeachment, quem enviou esse último agora foi a Associação de Moradores e Comerciantes do bairro Moinhos de Vento. Então, a gente já sabe que o setor da burguesia da cidade teve força para empurrar o impedimento do Marquesan, né? Não foi o povo organizado com luta dizendo que ele não está prestando contas e etc. Karen, a gente viu exatamente isso, né? Essa burguesia insatisfeita por não poder abrir os seus bares, né? Que queriam espalhar morte, sobretudo com a população mais pobre, que ia ter que trabalhar para limpar o bar, para trabalhar nos bares, né? Indignada porque não pôde faturar, né? Impulsionando essa questão do impeachment, que, como tu falou, já era um tema que vocês já debatiam antes, né? Mas e que nunca foi, não chegou a ser sequer dado bola. Já tem gente dando aí boa noite para nós, aí a galera, o André aqui tá dizendo aqui, ó, para ti, ó, Karen, companheira de luta, que está vereadora, né? E ele falou uma coisa interessante, né? Que estão sobre a volta às aulas. Como é que tá esse tema, hein? Não tem que voltar, né? Essa batalha política que a gente tem que fazer em âmbito de Eduardo Leite, em âmbito de governo Marquesan. Se depender deles, retorna, né? Nessa ideia de perder o ano letivo, sabe? De uma escola conteudista, de uma escola meritocrática, muitas vezes com um monte de conteúdo desassociado da realidade das pessoas. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter que fazer uma discussão política com os nossos, né? Com os pais, com a mãe, com as comunidades escolares, em relação a esse vírus, porque, como eu falei, tem muita gente que está naturalizando, achando que não é bem assim, que já passamos o pico e etc, etc. Então, acho que vai ser uma batalha para a gente conseguir postergar, né, postergar esse regresso. A plataforma Córtex, aqui na rede municipal, é algo que é um mecanismo excludente, racista, sabe? As pessoas não têm o mesmo acesso à internet, as pessoas não acessam, sabe, os dados da mesma forma com que a classe média acessa. E aí tu colocar uma plataforma Córtex, a URGS agora voltou às aulas também. Tem amigos meus que moram na Restinga que tem um celularzinho desse tamanho, mano, sabe? Fizeram toda aquela batalha para entrar na universidade, primeiro da família, cotista, negro, periférico, e aí agora, do nada, eles querem ter um mecanismo meritocrático, né, nesse debate aí de não perder o ano letivo, e colocando também essa meritocracia acima das condições reais de vida das pessoas, sabe? O Marquesan quer voltar às aulas, ou quer fazer a plataforma Córtex, que a gente consiga ter uma estrutura, a lá modelos de países de primeiro mundo, né, que adaptaram toda a estrutura da escola para receber os estudantes. Sem isso, ou a plataforma Córtex conseguir que a Procempa disponibilize internet dentro das comunidades, né, via Poa Livre, Porto Alegre Livre, sabe? Mas é muito fácil tu criar problema para as pessoas hoje estão com
outros problemas. É violência doméstica, é violência infantil, é a violência do bairro, é a questão do desemprego, é a questão da fome, da saúde, porque não é só o coronavírus, as pessoas estão com outras, né, as mesmas doenças de sempre, superlotando os nossos leitos de UTI, que sempre tiveram, sobretudo no inverno, uma marca quase próxima ao 100% de superlotação. Então, parece assim que não vivem a realidade das pessoas, sabe? E aí ficam criando políticas que são problemas, vão construir problemas para as famílias, assim. E aí quem consegue se adaptar vira aqueles exemplos, né? Um grande exemplo do tipo, esforço individual. Eu vi na Zero Hora que uma família do interior construiu uma casinha para um piá estudar no meio do campo, que era onde tinha sinal, sabe? Colocaram aquilo ali como um grande exemplo, assim, de superação, sabe? Olha, nossa, assim, um estudante tem que passar por tudo isso para conseguir acessar a rede, tá errado, mano. Tá muito errado, né? A internet deveria ser algo que deveria estar nos postes em cada rua e livre, né? Tu pagar uma taxa, né, por casa, R$ 10, R$ 15 por casa e tchau, né? Como é em alguns países, como na Coreia do Sul, enfim, se planeja algo assim, né? Acho que e assim, aula remota para uma cidade tipo a nossa, né? É praticamente uma piada, não tem como falar uma coisa séria, né? A gente sabe, né, que a gente sabe que esses projetos partem de pessoas que não têm nenhum preparo para estar no cargo que estão, né? Esse é o detalhe, né? Que não deveriam estar ali, que é o caso do Marquesan, né? O Marquesan, eu vou te digo que ele até surpreendeu a população no início da pandemia, mas até por ter fechado tudo e ter comprado uma briga com, né, com o bairro que elegeu ele. Mas, Tchê, eu queria te fazer uma pergunta. Essa situação, pandemia, que ela traz uma questão muito pesada em relação ao desemprego. Porto Alegre já tem alto desemprego, né? Traz uma questão muito pesada em relação, né, à fome, porque vai ter aumento de fome, vai ter desnutrição infantil. Isso vai chegar, bem ou mal vai chegar. E a gente vê que em relação ao governo federal, né, e aí colocando um pouquinho de governo federal no meio, o governo federal para o ano que vem é um número surreal, mas o governo federal já está fazendo um cálculo de um déficit primário de aproximadamente 1 trilhão para começar o assunto. Ou seja, nós estamos em agosto ainda, né? E o cálculo é de aproximadamente 1 trilhão. Em dezembro eu acho que vai ser 1,5 trilhão para cima. Então, assim, vocês que estão, né, numa posição de estar dentro, né, da máquina, vocês chegam a discutir isso, e aí como é que vai ser o ano que vem? Porque provavelmente o ano que vem vai faltar dinheiro mesmo, né? Vai faltar dinheiro, né? Você viu que os bilionários ficaram mais ricos no meio dessa pandemia, né? Os bilionários brasileiros. Então tem uma lógica de acumulação aqui de capital que permite com que as pessoas sigam acumulando e crise vira um grande negócio. Não é à toa o Witzel hoje ter sido, né, caçado lá pelo Supremo, porque tem mecanismos de corrupção, mas que são inerentes ao fazer economia e política por parte do Estado, que vai privilegiando determinados setores. Assim, o que a gente precisaria? Política de tributação, pensar projeto de geração de emprego e distribuição de renda a partir desses postos de trabalhos qualificados. A gente nunca teve tanta gente qualificada no nosso país, com ensino superior, né? O boom do Reúne, do ProUni, do FIES, a galera está tendo que se submeter a aplicativo, isso como a gente estava debatendo antes, isso daí não gera valor. A gente precisa que os nossos cérebros estejam alocados para pensar desenvolvimento de tecnologia, para que a Porto Alegre tenha a tal da rede de internet que a gente necessita, fortalecer a ideia da Procempa, fortalecer a ideia de empreendimentos, né, autônomos, organizados pelos trabalhadores, mas que a galera consiga produzir para si. Hoje a gente produz para fora. O pouco de tecnologia que a gente produz fica aqui dentro do nosso país e o resto vai para fora. Aqui hoje a gente estava debatendo essa semana a privatização não, a liquidação da Ceitec, né, que é a empresa de chip nossa aqui da Lomba do Pinheiro. Sabe o que os caras querem? Querem que a gente venda o resto da vida soja, frango, sabe? Na época dos portugueses era pau-brasil, era cana-de-açúcar, e a gente vai viver para sempre exportando matéria bruta, importando tudo isso que permite a gente ter um pouquinho mais de condição de vida, equipamento de saúde, equipamento de transporte no marco da sustentabilidade dos carros elétricos, sabe? Eu acho que isso é pensar futuro. E a crise, acho que para nós, assim, que faz política, do ponto de vista da esquerda, né, eu acho que a gente tem que tentar politizar as pessoas no sentido dessas reformas estruturais que a gente precisaria fazer. Reforma urbana,
sabe? Hoje tem mais imóveis vazios do que pessoas em situação de rua. A gente precisaria fazer uma reforma agrária, a gente precisaria fazer uma reforma midiática para não ficar sempre na mão das grandes redes de comunicação, que são agentes econômicos, né, da nossa política também. Elegem pessoas, organizam a máquina para funcionar a partir dos seus interesses, sabe? Só que para isso a gente precisa de uma educação política que forje esse protagonismo nas pessoas. As pessoas foram educadas a votar. De 4 em 4 anos, tu deposita o teu sonho na urna e reza para o político não te queimar, sabe? E isso é muito ruim, assim, porque as pessoas organizadas têm um poder tão grande, sabe? De político se caga de medo de povo, sabe? Tu chega lá com uma comunidade cheia de mãe, eles se pelam, eles não têm muito o que debater. Porque a gente tendo o furo, a gente tendo a denúncia, né, o conhecimento técnico daquilo que a gente quer e força social para empurrar a máquina, eu acho que a gente aí consegue ter as transformações que a gente precisa. Só pelo esquema eleitoral, democrático, representativo, a gente não contribui para esse despertar da consciência das pessoas, sabe? E a gente precisa de técnicos, a gente precisa de trabalhadores, a gente precisa de estudantes, pensando junto esse projeto de futuro, de o ano que vem, sabe? O que a gente vai fazer desse país, mano? Porque essa elite que tá aí, dá para ver que eles não têm compromisso, eles estão privatizando tudo. O pouquinho que a gente tem de autonomia e de soberania, eles estão vendendo a preço de banana. Agora querem vender as refinarias, né, da Petrobras, para a gente simplesmente exportar o petróleo bruto, e isso com a nossa gasolina já é um absurdo, sabe? E gasolina interfere no valor da cesta básica, interfere no valor de tudo, sabe? Porque toda a nossa circulação de mercadoria é via rodovias, sabe? Então tá todo um projeto de país que a gente precisa refundar essa nação. É complexo, mas ao mesmo tempo são coisas do nosso cotidiano, porque senão a gente vai ficar à mercê, né, de um novo ajuste fiscal em cima do serviço público, na área privada, esses empregos do tipo aplicativo, né, trabalhador livre, para ser um MEI, para conseguir se explorar, se autoexplorar, né, ganhando R$ 5 a hora, como a gente vê às vezes nas academias, né, quem é professor de educação física sabe que, dependendo de alguns lugares, tu tem que se vender pelo menor preço, é que nem um leilão. E eu acho que isso daí não é futuro para ninguém. Para quem, sabe, estudou, se formou, pensou que ia se realizar dentro da sua área, tem sonhos, tem projetos, sabe? A gente está numa crise de futuro, de perspectiva, enquanto nação, enquanto país. Muito interessante isso tudo que tu está falando, também vem de acordo bastante com as coisas que eu também penso, com uma galera que a gente vem discutindo muito também, que é essa relação, né? Essa relação da gente sair essa lógica de ser serviços e tal, porque ou extremamente agrário e exportador, né? Até eu queria chamar a atenção, né, de uma situação, eu anotei aqui enquanto eu falando, não tive como não ir anotando coisas, e aí eu me lembrei da fala do John Bolton, secretário dos Estados Unidos, aquele que era secretário do Trump, que lançou o livro, que ele falou, né, que na reunião entre Xi Jinping e Trump, o Trump pediu encarecidamente para o Xi Jinping começar a comprar a soja, que a China começasse a comprar a soja do Texas, da região dos Estados Unidos, e parasse de comprar do Brasil. Aliás, nós estamos metidos numa situação... Até os Estados Unidos, né, com o empobrecimento da classe média, a perda das indústrias, nesse sentido, né, muito complicado, assim, mas para te ver, né, é um problema global, a lógica, ela vem de fora para dentro, países do tipo nosso, a gente fica refém de uma política macroeconômica, a gente não conseguir ter um projeto autônomo que minimamente resguarde a nossa soberania, a nossa Amazônia, as nossas tradições de povos originários, sabe? O problema que eu vejo, assim, é que a nossa elite brasileira, ela nunca teve uma identidade nacional ao marco da China, né? China, todo mundo é chinês, é pobre, é rico, é chinês. Aqui a gente tem diversos povos que são, né, vivem dentro desse mesmo território, tu tem os espanhóis, tu tem os portugueses, tu tem 1000 etnias indígenas, tu tem os africanos, né, que também não conseguimos ainda reconstituir a nossa história, né, antes da escravização, e tu não tem uma identidade nacional, sabe, alguma coisa que permita a gente pensar um projeto de nação, com os nossos valores. Pelo contrário, a gente tem uma elite que sei lá, se identifica mais com os Estados Unidos, com a Europa, do que com o próprio país, assim. Então, tendo algum problema, eles pegam essas coisinhas e vão embora, sabe? Eles querem mais viver da exploração dos nossos recursos naturais e do nosso povo.
que é o que faz o Brasil ser um país rico, né? Abundância de território, abundância de força de trabalho, assim. Mas essa elite não tem um compromisso de industrializar, de desenvolver o Brasil dentro de uma lógica de fazer o povo acessar os direitos básicos lá da Constituição de 88, sabe? E eu acho que isso é o mais frustrante, assim, porque ainda tem setores da nossa política, da nossa economia, que investem dentro desse ideal, assim, vamos seguir o modelo chinês, sabe? E aí nega toda a nossa formação histórica enquanto Brasil. 4 séculos de escravização, racismo estrutural, a nossa juventude, nossa faixa etária mais produtiva, que deveria estar trabalhando, estudando para desenvolver o país, está sendo morta, está sendo encarcerada, sabe? Então é uma elite nacional que não tem amor pelo seu território, não veste a camiseta, não tem esse intuito, sabe? Mais do que nunca faz necessário a gente informar as pessoas em relação a isso, sabe? Não só no amor a gente vai resolver as coisas, a gente precisa também um pouquinho de ódio de classe. Com certeza, o que tu falou. Eu acho muito interessante poder conversar contigo sobre isso, exatamente, e a gente poder compartilhar com as pessoas também essa conversa, né? Até tu citou a China, né? E nessa relação, e eu acho muito interessante pensar isso, né? Que a gente, porque a gente às vezes usa, né, da lente da mídia ocidental para julgar as coisas, né? A gente usa muito essa lente, o óculos da mídia ocidental, e a gente não pensa que assim, que as pessoas que passaram pela China, elas tinham visão também muito enraizada numa filosofia anterior ao que era, né, toda uma geração, toda uma história da China, o próprio, né, Permite coesionar o país, sabe? O Deng Xiaoping, por exemplo, que foi presidente antes do Xi Jinping, que era um cara que era extremamente confuciano, que ele tentou entender as pessoas, ele tentou entender como é que funcionava, como é que o chinês médio se comportava, como ele juntava dinheiro, como ele gostava, e a partir daí eles foram, aquela história da abertura, mas tudo isso foi feito muito bem pensado. Ou, sei lá, parece que ter sido bem pensado, porque pelos frutos que deu. Enfim, mas assim, só que no Brasil a grande pergunta é a seguinte: o que nós temos, assim, como tu falou, o que nós temos, né, de uma certeza filosófica, filosoficamente, quem nós somos, né? Isso é uma pergunta muito, muito relevante. Filosoficamente, nós saímos de onde? Para onde nós vamos, né? E tem um youtuber aí também, que eu sigo ele bastante, chamado Carlito Neto, é um cara mais ligado ao PT, inclusive, e ele contou que no Nordeste agora, a moda é os ricos, os milionários estão abandonando as casas sem nada, pegando todas as coisas que tem de dinheiro e fugindo para a Europa, com medo do coronavírus. É muito complicado, sabe? É aí que tu vê, assim, o debate do compromisso, né? Desde que a crise econômica começou a vir com mais intensidade para o país, a quantidade de pessoas que abandonaram o país, assim, justamente buscando melhores condições de vida para si, para a família, condições de consumo, né? A grande crise da classe média, o aumento do dólar, tu não vai mais poder comprar o teu 212 no ano novo, tu não vai mais poder viajar para fora nas férias. Então a galera é pautada bem nesses valores assim consumistas, sabe? Capitalistas se realizam muito pelo fetiche da mercadoria, pelas redes sociais, bancam um status, sabe? Isso está na nossa veia, não é só a classe média, vai na periferia, toda essa ostentação, né? A galera foi muito educada a ter valor a partir daquilo que tem, não a partir daquilo que realmente é, sabe? De buscar a sua essência, a sua história, de entender como é que a gente se localiza dentro dessa estrutura brasileira, né? Todo mundo me questiona muito, cara, por que nos Estados Unidos a consciência racial, né, a grupalização, a forma com que a galera vem se colocando em protesto, né, contra a supremacia branca estadunidense, e aqui no Brasil a gente ainda vive muito esse debate do mito da democracia racial. Somos todos iguais, todos temos sangue de índio, de português, a minha avó era negra, sabe? Então a gente não consegue vislumbrar esses problemas nossos que são anteriores ao capitalismo, sabe? Essa discriminação que legitima todo esse tipo do menino Miguel, né, que a dondoca lá deixou cair do prédio, legitima que a primeira pessoa que morreu de coronavírus foi uma empregada doméstica, porque os patrões vieram da Europa e trouxeram o vírus para ela, né, os patrões se recuperaram, ela morreu, vai naturalizando que 70% da população de situação de rua são pessoas negras. Eu acho que o racismo no Brasil é um grande paradoxo, assim, sabe? Como é que a gente encara isso como um problema estrutural nosso, para esse projeto de nação que a gente precisa refundar, a partir
da cosmovisão africana, que tem outros valores que não são os valores capitalistas, são valores solidários, são valores cooperativos, a gente vê isso dentro do terreiro, a gente vê isso dentro das escolas de samba, a metodologia, a praxis educacional do mais velho para o mais novo, a ancestralidade. Então, assim, tem coisas óbvias, eu não romantizo, assim, não, né, tento não romantizar a periferia e nem os terreiros, as escolas de samba, porque também tem contradição, também tem problemas, mas, ao mesmo tempo, tem valores nossos ali, genuínos nossos, autênticos nossos, enquanto povo, que o tempo inteiro está sendo criminalizado, discriminado, sabe? A galera não se vê parte de um projeto porque tá por fora, sabe? A história oficial é a história de quem venceu a guerra. A música oficial que está nas escolas é a música erudita, sabe? A arte oficial não é Basquiat, é qualquer outra coisa que vem da Europa, sabe? Então a gente tem muita dificuldade de forjar uma identidade positiva no nosso próprio povo, sabe? E como é que a gente quer que o nosso povo só trabalhe? A gente não quer que a galera reflita, pense alternativas e soluções para os problemas junto conosco? Quer que a galera só carregue caixa? Sabe? Isso está errado. Está errado na política, está errado na economia, está errado na lógica de educação, sabe? Todas as estruturas acabam reproduzindo essa ideia, sabe? De que o nosso povo não é bom o suficiente para conseguir determinar o seu próprio futuro, sabe? Eu acho que nosso trabalho também é resgatar esse auto-orgulho para a galera se ver parte desse projeto que a gente precisa construir. Se não, mano, a gente vai tentar construir o nosso arremedo por cima e não vai dar certo, a galera não vai se enxergar. Karen, por aí, me lembrando da Mafalda, a frase basta, é basicamente isso, né? Nós temos um histórico de 520 anos, né, de morte da população negra, morte dos índios, morte das mulheres, né, das crianças, né, porque a gente sempre teve um número muito alto de mortalidade infantil, né, e enfim, das minorias em geral, né, eu acho que é o momento de chegar e dar um basta, né, embora né, a gente sempre pensa que depois da tormenta vem o sol, né, talvez esse último, depois da tormenta vem um tornado. Mas a gente pensa porque... tornado vem o Covid. Peraí. Olha, no caso dos Estados Unidos, com certeza é o que está acontecendo, né? Mas aí são outras coisas, né? Eles estão bastante complicados. Mas assim, e em relação a nós, né? A gente pensa que, né, que depois de pessoas como, né, esses que estão no poder no governo federal, que se possa, né? Porque esses caras só estão aí porque eles são reacionários, eles estão reagindo a uma mudança que, de certa forma, de mentalidade o povo teve, né? Eles chegaram aí com esse mito muito reacionário. Tu pega um cara tipo Bilbo Nunes, né? É extremamente reacionário, ele tá ali, né? Ou tu pega outras pessoas, até aqui em Porto Alegre mesmo, vereadores, outros, não vou citar nomes, mas vereadores que... vereadores que já disseram que foram de esquerda, dizem que foram de esquerda e são vergonha para a humanidade, né? São vergonha para a humanidade. Exatamente. Então aí a gente tem tudo isso, né? E é muito complexo imaginar que nesses 520 anos de história, aí me lembrando da frase, para mim, sempre clássica do Mano Brown, que o ser humano é descartável no Brasil. Se a gente não mudar essa lógica, a gente não vai para lugar nenhum, né? Se a gente não mudar essa lógica de que o ser humano é descartável, de que uma vida não importa. E isso é muito complexo, né? Isso é muito complexo, porque tipo, essa pandemia tem mostrado exatamente isso, como, né, igual o cara lá que se diz jornalista, aquele velho que se diz jornalista lá, que simplesmente, né, se trocasse a população do Brasil pela do Japão, estaria tudo, né, tudo estaria encaminhado por aqui. Como se fosse quase um problema genético nosso. Exatamente, como se fosse quase um problema genético nosso. Karen, mas me diz uma coisa, estou gostando muito, tá me dizendo muito interessante tudo, muito legal, e eu queria te perguntar assim, ó, em relação a projetos, agora tu pré-candidata à vereança novamente, como é que vem para esse pleito, assim, quais são, porque eu tô achando muito interessante poder discutir essa questão da transformação econômica, e isso é uma coisa muito legal, assim, da gente poder discutir como esquerda, porque a esquerda, por um determinado momento, algumas partes da esquerda estão meio que abandonando isso, e a gente sabe que essa é a única possibilidade. A única possibilidade é transformar nada em dólar. Sim. E isso só se faz com tecnologia, porque senão a gente vai ficar sempre correndo atrás e sempre tendo que jogar o jogo dos outros, e se a gente não aceitar, a gente vai tomar uma bomba no meio da cara. É mais ou menos assim.
Quem vem debatendo muito esse debate de um projeto de desenvolvimento nacional é o Ciro Gomes, né? Inclusive, toda a crítica que a gente vem fazendo em torno dessas proposições é qual é, que é a capacidade que a burguesia brasileira tem de assumir esse projeto junto, que é uma burguesia muito acadelada das multinacionais, assim, que faz negócio, eles, justamente por não ter esse compromisso, né? Então, a gente percebe que se o povo, e aí todo o trabalho político de agitação e de propaganda, de elaboração em conjunto, sabe? Eu acho que esse é o exercício que os partidos políticos têm que fazer, sabe? No cotidiano, não só em época eleitoral. Campanha é um momento que se abre, né, para a gente conseguir fazer a discussão em torno de candidaturas, mas, para além disso, é uma construção cotidiana de poder, sabe? E esse poder que a gente tem que organizar, e as comunidades estão, de certa forma, auto-organizadas, só que é isso, não conseguem resolver por si só. Eu acho que a gente tem alguns balanços das experiências, desde a União Soviética, desde Cuba, desde China. Eu acho que o nosso papel, assim, enquanto representantes, não representantes políticos, mas enquanto políticos, sabe, dirigentes políticos de partidos, de organizações, de coletivos, é fazer essa tradução desses conceitos e dessas experiências acumuladas enquanto povos, né, para a nossa realidade concreta em âmbito de Brasil, porque não dá para ser um copia e cola, mas, ao mesmo tempo, não dá para negar que tiveram experiências de estados, sabe, geridos e organizados, e que também tiveram alguns empecilhos e alguns problemas de burocracia mesmo, sabe? Então, acho que isso para mim é um debate estratégico eleitoral, não é só debater a cidade como se a cidade estivesse deslocada do debate nacional e o debate nacional deslocado dessa discussão mais global da economia, de como ela se organiza e como ela se reproduz, sabe? Então, é trazer isso para o cotidiano das pessoas. As pessoas não são burras, as pessoas foram educadas a debater só o problema da rua, sabe? Isso é um problema, sabe? A gente tem que modificar a educação política do nosso povo. Não dá para a galera só debater o seu específico. Negro só debate racismo, LGBT só debate a questão da liberdade sexual, sabe? Os terceirizados só debatem a questão... Não, mano, a gente precisa de um debate global, buscar essa totalidade, que a pós-modernidade, de certa forma, nos colocou nas caixinhas, e a gente nunca mais conseguiu fazer o caminho de volta, sabe? Reconstituir isso em torno de um projeto de país, porque uma coisa determina a outra. Transporte determina o salário, que determina o preço da cesta básica. Então, assim, o nosso exercício enquanto mandato, enquanto coletivo, antes mesmo lá de 2016, é buscar esse caminho da totalidade. Nas lutas, que é quando as pessoas estão mais dispostas a debater, porque estão revoltadas, porque estão sem salário, porque estão sendo removidas, então elas estão mais abertas para essa discussão política. Nesse momento da pandemia, as eleições, acho que vai ser um baita de um desafio, porque também essa revolta leva muito para o apolítico, né, como se tudo não fosse política, assim, então a galera remete muito a discussão para o debate de eleição. Isso para nós é um problema, sabe? Porque agora, em época de eleição, tu vai nas comunidades, todo mundo quer ser candidato ou pré-candidato, sabe? Como se fosse a única alternativa tu pegar e se candidatar, e não é, mano. E normalmente a galera somos votos para eleger os mesmos, sabe? Os mesmos que estão lá há 20, 30 anos de Câmara, de Assembleia, assim. Então, essa educação política do nosso povo, eu entendo que é o principal desafio em qualquer campanha, sabe? A gente está sempre em campanha permanente, agora no período eleitoral tem mais esse plus, assim, debater projeto de cidade conectado com o debate de governo Bolsonaro, com o governo Eduardo Leite, e tentando também esticar a corda para que a galera compreenda essas relações externas ao nosso país, assim, sabe? Eu acho que é esse o desafio, mano. É esse o desafio. E eu fui uma juventude, quando eu entrei no movimento estudantil, que é isso, assim, a gente via muito essas caixinhas, sabe? O movimento estudantil universitário, sabe? Boa parte da vanguarda da esquerda vem do movimento sindical ou do movimento estudantil universitário. Tá faltando um pouco mais de carne, sabe? De povo, do pessoal que está por fora dessas bolhas nossas, que a gente consegue já dialogar, porque a gente tem os mesmos signos, os mesmos conceitos, sabe? Como é que a gente consegue dialogar a partir da palavra do povo? Eu acho que para nós, assim, da esquerda mais tradicional, esse também não é só ir levar a palavra, sabe? A gente também vai ter que reaprender a fazer política dentro desse novo marco, sabe? De não ficar só prometendo, né, a cidade para todos. Não tem como ser cidade para todos, mano. Não tem que fazer opções dentro da política.
Tu governar para todos é tu querer governar com o pessoal que vai estar utilizando a primeira oportunidade para te sabotar e para te impeachment. Aí o governo Marquesan, entendeu? Tenta governar para todos, não tem como. E são decisões difíceis e que a gente precisa tomar, sabe? Mas não tomar sozinho, né? A gente precisa tomar em âmbito de coletivos, âmbito de organizações, assim, sabe? Não, muito interessante, e é bem isso, né? Bem isso que tu está dizendo, assim, e corroboro, tô junto contigo nessa peleia aí, e acho que é bem por aí mesmo, né? A questão toda é exatamente essa, né? O que a globalização, né, e o neoliberalismo fizeram foi nada mais e nada menos do que jogar para nós muita tecnologia, sem, né? Que é aquilo que a gente falou das redes sociais, jogar para nós essa alta tecnologia, ao mesmo tempo que usou essa tecnologia para nos separar em caixinhas. E a gente cai nessa armadilha, e a armadilha e talvez não seja esse a principal, né, luta que a gente tenha que ter, né, que seria outra, né, outra e bem mais importante, como tu falou, sair dessa lógica. E essa questão de ouvir o povo, e aí isso tem a ver com a pergunta que eu quero te fazer. Essa questão de ouvir o povo, fazer duas perguntas já direto, porque daqui a pouco o nosso tempo vai encurtar. De fazer duas direto. A primeira é a seguinte: essa questão de ouvir o nosso povo. Como é que nós vamos passar? Nós, quando eu digo nós, eu digo sendo assim a esquerda oficial, os partidos de esquerda que estão tão acostumados a só ouvir e falar a verdade. É difícil, sabe? Que eu sinto muito assim, ó, eu durante algum tempo fiquei estudando os vídeos do MBL, olha que loucura, para poder entender como é que eles chegaram tão longe. E eu entendi que a forma que eles chegaram, que eles ficaram tão famosos, foi de estar discutindo conceitos que a esquerda não discutiu mais. Por exemplo, eles chegavam num comício de esquerda e perguntavam: não, mas se aumentar o ônibus, vai aumentar o imposto ali e o cidadão vai pagar. Bom, ali eles acabavam, sabe? E isso é falta de formação. E isso é falta de formação. Com certeza você faz formação. Isso, para dar informação para as pessoas, a gente tem que ser craque, sabe? E é difícil, porque nós, vai dizer, pessoas comuns, elas estão uma parte, alienadas também do funcionamento das instâncias, desde do juridiquês, né, do judiciário, a gente fica refém, às vezes, de um advogado, a gente fica refém de um promotor, assim como a gente fica refém dos políticos, porque a gente faz questão de que as pessoas não entendam, porque se as pessoas entenderem, elas vão se apropriar e vão ter uma opinião, e talvez não seja a nossa opinião, assim. Então, esse esquema é muito bem forjado para manter as pessoas em cativeiro. O MBL é uma máquina, né, mano? Os caras são financiados também, então eles têm uma formação que é isso, que a gente, de certa forma, tem que tentar suprir entre os nossos e aprender muitas vezes assim, tipo, eu entrei de suplente, sabe? Nunca imaginaria que eu ia estar dentro de uma Câmara de Vereadores. Negava full aquele espaço. E agora lá dentro tu percebe, meu Deus do céu, as pessoas realmente acreditam que esse espaço aqui é um espaço legítimo da casa do povo, e não é, sabe? Mas assim, tu precisa estar lá dentro para negar para as pessoas, por A mais B, fazer esse caminho junto com as pessoas, de tentativas e frustrações, para a galera chegar na sua própria conclusão. Porque se eu for lá e dizer que não precisa lá, a galera não sabe, a galera tá muito educada a acreditar no que os ricos, os poderosos, a mídia diz para as pessoas, sabe? Então, eu nem sei se eu acho que eu te atrapalhei, desculpa, Hildo. Não me atrapalhou, é exatamente isso, complementou. Não, assim, ó, Karen. Não, então assim, eu ia te fazer duas perguntas. A primeira a gente já tinha discutido antes no off. Como é que nós vamos trazer os jovens, não só os jovens que estão no colégio, nem só os que estão na universidade, mas aqueles que estão procurando emprego, que estão fora, os que já estão excluídos. Nós precisamos também pensar nos que estão excluídos, porque eles são muitos, talvez até mais do que os que não estão ainda excluídos, que estarão daqui a pouco. Por esse sistema é assim. Infelizmente é assim que nós estamos falando. E a segunda tu citou o Ciro Gomes, eu quero que tu me diga o que tu acha do Ciro Gomes. É isso, é um coronel, né? Ele tem uma ideia de um Brasil soberano a partir de relações com uma burguesia local que também não foi só no golpe de 64 que eles tiveram uma posição, né? E como foi no golpe da Dilma, então assim, são essas experiências políticas que eu acho que a gente tem que calibrar quando vem o grande salvador da nossa economia, agora seguir esse modelo que já foi testado, né, na nossa história em momentos anteriores, assim, sabe? Querer tirar o povo da história e fazer um amarramento com a nossa burguesia local que não tem compromisso de desenvolver o Brasil, assim.
Então, o que eu tenho de debate em relação ao que o Ciro vem colocando da indústria 4.0, de industrializar o nosso país a partir do modelo chinês, olhando muito, né? Antes a gente olhava só para os Estados Unidos, agora a gente olha só para a China. Mas é isso, assim, tem que entender de que país a gente está falando, sabe? Eu acho que esse pressuposto, assim, da nossa formação histórica tem que ser considerado quando a gente vai debater economia. A nossa baixa produtividade tem muito a ver em relação à escravização, o boicote, porque o trabalho era algo alheio a ti. Então, tu não produzia porque, realmente, para que vai adiantar tu produzir, sendo que tu era um escravizado? Então, tem todo esse debate do Brasil ter uma baixa produtividade que se remete a esse crime que aconteceu e que até hoje a gente não teve reparação histórica. Para as pessoas produzirem com autonomia e com, né, buscando formas de se qualificar enquanto matriz produtiva, tu tem que ter recurso público, tu tem que ter liberdade para conseguir gerir o teu negócio, para conseguir criar e para conseguir errar. Por isso o financiamento público ser muito importante, assim, incentivar esse tipo de empreendedorismo, sabe? Não só o debate da estatização geral e global, assim, mas isso é tudo no marco de uma transição e no marco de muita luta, porque as pessoas, elas são a ponta de lança dentro dessa construção, assim. Então, eu acredito que a gente teria que dar um passo atrás dentro dessa nossa perspectiva de governo, né, passando o governo Bolsonaro, assim, sabe? Acho que teria que fazer todo esse trabalho de casa que simplesmente a esquerda aboliu, sabe? Faz em época de eleição e faz ali no corporativo, no sindical, no estudantil, e aí não reflete essa classe trabalhadora que está cada vez mais precarizada. E essa juventude, né, que foi para a rua em 2013 e que segue hoje nos breaks do APP e que segue hoje tentando buscar formas de sobreviver e que não se vê muitas vezes dentro desses marcos da política tradicional, mas tão organizado. A galera se organiza por espaços culturais, por espaços de moradia, sabe? São espaços políticos e que muitas vezes a gente não concebe enquanto espaços políticos, sabe? E eu acho que é lá que a gente precisa ir conversar, e aprender, sabe? E tentar, de certa forma, manter uma relação política, sabe? Uma relação que permita dali ter algum tipo de construção, de campanha, colocar a galera em cena, dar espaço, sabe? Acho que o nosso papel, muitas vezes, é dar espaço. A galera sabe falar, a galera sabe se pronunciar a partir de primeira pessoa, sabe? Acabou esse papo de falar pelos outros. Acho que a gente que, de certa forma, ocupou algum espaçozinho de poder dentro dessa estrutura, a gente tem que tentar fazer com que essas vozes sejam ditas em primeira pessoa, e não só substituir a luta pela tua representatividade. Não cabe, sabe? Mesmo sendo uma mulher negra, lésbica de favela, não vai caber, sabe? A diversidade, a pluralidade que tem dentro do nosso povo, assim. Então, são várias questõezinhas, assim, que eu percebo que a gente, às vezes, está errando, sabe? Se apropriando da luta, apropriação cultural, né? Que estava tão em moda aí um tempo atrás. A gente faz isso o tempo inteiro, assim, sabe? Enquanto políticos, enquanto esquerda, sabe? A gente não dá espaço para as pessoas se constituírem enquanto sujeitos, e não só se constituir só naquela lógicazinha também de virar pré-candidato para alguma coisa, sabe? Se constituir um trabalho. Eu gosto muito da haste lá de Esteio, lá do Rafael, né? Que é do hip hop, que ele tem uma associação. Agora eles distribuíram gelotecas aqui em toda a região metropolitana, sabe? Tem um projeto autônomo. Como é que a gente potencializa isso, sabe? Sem tomar lá da cá, mas, tipo assim, dar estrutura para as pessoas criarem seus eventos, fazerem seus espaços, sabe? De uma festa, de um slam, de uma reunião cultural, de um aquilombamento, que é o que as pessoas às vezes precisam dos partidos políticos e às vezes não tem. Um carro de som, uma estrutura, sabe? Para te conseguir fazer a política acontecer, poder errar, poder acertar. Mas eu acho que política é isso, sabe? É isso mesmo, cara. Política é isso, é poder errar e é poder acertar. Queria te perguntar, nós estamos chegando no nosso derradeiro fim, mas queria te perguntar mais umas coisinhas. Tu falou, assim, queria falar um pouquinho de cultura, né? Queria te falar um pouquinho de cultura. Esse tempo aí que tu teve vereadora e antes mesmo, te aproximaste do Carnaval de Porto Alegre. Qual é a situação? Como é que tu vê tudo isso, hein? Como é que tá? Como é que tu poderia dizer para nós em relação a isso? Tem muita gente que acha que o Carnaval de Porto Alegre não é importante, né? Muitas pessoas acham que o Carnaval de Porto Alegre não é importante. Outras pessoas acham que é muito importante.
né? Eu já acho que é muito mais importante do que as pessoas acham que é importante, porque na verdade também pode gerar outras coisas mais importantes, assim como, né, como houve um certo tempo a discussão sobre o supapo, que foi trazida a discussão do supapo, por que o supapo, enfim, um montão de coisas que se pode trazer e se resgatar historicamente a partir do carnaval, e o carnaval de Porto Alegre tem essa importância. Eu queria saber como é que está a tua aproximação em relação a isso. Então, antes eu estava na direção coletiva da Samba Pura, 2016, aí a gente perdeu as eleições, e agora a gente está junto com a Escola de Samba lá da Filhos de Maria, da Parada 13, da Lomba do Pinheiro, inclusive fomos campeãs do Grupo Bronze esse ano. Me lembro lá da Filhos de Maria, a gente fez uma ala, a gente desfilou enquanto escola convidada, né? A gente não foi competir, porque foi aquele ano que não teve nenhum tipo de investimento por parte do governo. Então a gente foi enquanto convidada, fizemos a ala Direitos Já, fizemos a ala Marielle Vive, fomos com um adesivo fora Marquesan e fizemos um desfile de protesto, assim. Aí, no ano passado, esse ano, a gente desfilou já com a Filhos de Maria e teve todo... A nossa ala era a Calunga, o navio negreiro, né? Teve toda essa discussão em torno da escola. Eu fico muito feliz, assim, porque quem me enfiou no meio desse meio... Eu sempre fui carnavalesca de escola de samba, mas quem me enfiou dentro dessa cadeia produtiva foi o Dimair, que é um cara da cultura, o cara até do PCdoB, e o Maurício Molina, que era presidente da Samba Pura, agora é presidente lá da 13, inclusive sofreu um acidente feio ontem, porque ele é eletricista, né, andou caindo, tá no HPS agora, mas enfim, é um cara assim que tem uma ideia de carnaval o ano inteiro, então o ano inteiro ali na 13 a gente tá funcionando, não tem o problema do tráfico, né, que nem a gente tinha aqui na Conceição, que a gente não conseguia ensaiar na escola, lá na quadra ali na 13, que não é quadra, né, é uma quadra de futebol, assim, que a gente adapta, a galera faz a festa da criança, o dia das mães, faz entrega de rancho agora no meio da pandemia, a galera tá com campanha de solidariedade, distribuindo quentinha, distribuindo marmita, fazendo toda uma discussão com a comunidade de que escola é para além do carnaval, né, uma escola porque forma valores, forma cidadania, forma sujeito, sabe? Eles estão com toda segunda-feira um programa Papo Reto, que é um programa para debater, o primeiro programa foi para debater racismo, o segundo, eles chamaram a cadeia produtiva para debater LGBTfobia, aí eles estão, sabe, debatendo saúde mental no meio da pandemia, eu tô achando, assim, sensacional, sabe, porque pra galera que não conhece o carnaval e vê só ali no início do ano, no Porto Seco, aquela função toda, a galera não entende essa vida que existe em torno de um barracão, e o próprio Porto Seco, assim, tipo, o que a gente precisaria? A gente precisaria de algum projeto para fazer com que aquele Porto Seco funcionasse o ano inteiro. No Rio de Janeiro, São Paulo, a galera trabalha muito com a reciclagem. Então, acabou o desfile, a galera já está no barracão, reciclando, organizando, e aí tu envolve desde o arquiteto para colocar o carro de som, até designers, até recicladores, gera grana, essa é a cadeia produtiva. Os nossos sapatos, a Filho de Maria, a gente foi pegar lá em Novo Hamburgo, na casa de uma costureira, que inclusive trabalhava numa fábrica que fechou, e hoje trabalha em casa, ela costura para a cadeia produtiva do carnaval, e ela me falava, Karen, eu só existo porque ainda tem carnaval, porque ela produz muito sapato para todas as escolas, assim, sabe? Essa valorização, por isso que é racismo, entendeu? Porque não é que não gera grana, não é que a galera não consome, não é higienização social, é limpar uma ideia de cultura, de filosofia e destruir essa auto-organização, mano. Sabe? Eles não gostam que o povo se organize para fazer uma coisa. Eles gostam de eles fazer e nos convidar para compor, cantando, dançando, sambando. Eles não gostam que a galera tenha gerência, sabe? De quanto é que vai ser o valor da entrada, quanto é que vai ser o valor do litrão, quanto é que eu vou pagar pro destaque. Eles querem organizar tudo, senão eles limpam. Eu digo isso por causa que no Rio, São Paulo, boa parte do carnaval é muito de uma lógica, às vezes, que também não é a lógica que a gente defende, uma lógica de trabalho super explorado, a gente que trabalha, às vezes, por um prato de comida, entendeu? Então, também tem isso, assim, a nossa burguesia local aqui não curte carnaval aqui, que nem no Rio, São Paulo, nossa burguesia sai daqui para ir pular o carnaval no Rio e São Paulo. Rio e São Paulo vem até Shakes, vem Madonna, entendeu? Essa lógica também, que eu acho que, às vezes, a nossa cadeia produtiva não compreendeu, que a nossa burguesia local não vai investir no carnaval. Entendeu? Então é nós por nós. A gente vai ter que aprender a fazer os nossos recursos e discutir com esses grandão, porque o Marquesan foi lá na Restinga bater bumbo, né, na época de eleição, e depois deixou a gente com uma mão na frente até atrás. Os políticos se utilizam muito da estrutura das escolas de samba do nosso carnaval, entendeu? E fazem esse tipo de negócio. Dão uma grana para o destaque aqui, Marquesan
no finalzinho do ano passado, a gente estava batalhando lá pela emenda impositiva para o Grupo Bronze, e ele foi lá na quadra do Bambas e deu não sei quanto de grana para a cadeia produtiva do carnaval, para produzir, né? Mas, sério, sabe? É umas migalhas, mano. Ao mesmo tempo, ele deu 3 milhões para a RBS. Sabe quanto é que é o nosso carnaval? O nosso carnaval do ano passado foi autônomo aqui, junto com a produtora Bar, foi 200 mil, sabe? Então não é muito recurso que a gente precisa, é o mínimo para a gente conseguir produzir também valor, para a gente conseguir também produzir cultura, saúde mental, educação entre os nossos, do nosso jeito, entendeu? Só que é isso que eles não querem. Eles não querem que a gente tenha essa autonomia. Ah, eu fico louca, mano. Então a gente tá nessa situação bem difícil, assim, hoje, porque povo carnavalesco tem que se entender, não tem essa de carnaval no debate político. Debate político sim, entendeu? Senão alguém vai estar debatendo por vocês. E eu tô pirando muito nisso, assim, da galera usar desses espaços agora que a gente, né, das redes, as escolas usando mais as lives, pra gente debater o que a gente quer. Porque até isso, tem uma galera que quer ficar no Porto Seco, uma galera que acha que não é o Porto Seco, que tem que trazer o carnaval mais pra cá. O que a gente quer? E a partir daquilo que a gente quer, como é que a gente vai se construir nesse sentido? Com muita paciência entre nós também, porque carnaval é tipo uma grande família, né? Várias tretas. Com certeza. O Rio, tu falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro meio que se, né, entrou numa polaridade esse ano, né? A questão dos sambas, né? Isso, né? E Empurrou dos todo mundo mais temas à esquerda. também. Exatamente. Bela. E aí eu te perguntar, e como é que tá aqui a mente das pessoas que têm conversado? Tu acha que o pessoal já tomou conhecimento que aquela batida de bumbo do Marquesan, ela é tipo uma afronta? Já tomou. O pessoal do carnaval, eu acredito que já, em âmbito de passo municipal, né? Em âmbito de vereadores, é muita gente, então acho que é muita confusão, bem nesse sentido, assim, são pessoas boas, justas, mas que são cooptadas pelos partidos políticos para fazer voto, às vezes, para um programa que a galera nem tem noção do que significa, sabe? Então, isso eu acho que a formação política, a gente vai avançando, assim, enquanto setor, assim. Eu vejo o pessoal de matriz africana, o último ato que a gente fez ali no mercado público foi até segunda-feira agora, eu acho que foi segunda-feira agora, não, foi segunda-feira passada. A gente foi comemorar porque a gente tinha ganhado, né, que o Tribunal de Contas do Estado tinha votado contra a concessão. E eu achei muito massa, assim, que tava o Christopher, que era o Alabê, que tava puxando as rezas, ele tava fazendo várias falas, assim, sabe, falando da importância do mercado com propriedade, sabe, da história, do Bará sentado, e fazendo um debate, assim, para os nossos. Batuque no centro é uma coisa que junta muita gente, e a galera vai se juntando e vai começando a cantar as rezas. Porto Alegre tem muita casa de santo, tem muito terreiro, são centenas. Dizem que do Brasil é a das capitais que mais tem, mais do que até Salvador. Então, tu faz um batuque no centro, a galera vai, sabe? E eu achei muito legal que a galera colocou para fora essa discussão do Fora Marquesã, sem ser eu a política, sabe? Diz que Porto Alegre é a primeira do Brasil, porque em Salvador, como era proibido na época do Getúlio, as pessoas saíam, as casas não ficavam em Salvador, né? Então tem isso, né? Tem essa história aí que se contam. E, enfim, tia, estamos chegando no final, assim, eu quero te agradecer muito pela paciência, foi muito legal de poder ter trocado essa ideia. E, assim, é legal poder discutir um pouco também. Você fazia excursões para Buenos Aires? Claro, tu foi comigo. Eu fui contigo! Fui eu e a Grace, em E a 2010, eu Graça. acho. Aham, Grace perdeu lá, conheceu um português em Buenos Aires e veio casar com o cara aqui no Brasil. Que loucura, né? Tu viu só tudo isso que proporcionou, Hildo. A Grace era uma figura. A Grace é minha colega na URGS, Não né? Na entra, Letras. Uma figura. Faz ela tempo que eu deu não vejo trabalho ela. lá em Buenos Aires. Sabe que Buenos Aires é uma cidade legal? Buenos Aires tem, assim, quando tu tiver oportunidade, cara, né, que tu vai, né, tu vai ser reeleita vereadora com certeza, e quando tu tiver oportunidade de ir a Buenos Aires, né, vamos conversar, porque assim, ó, Buenos Aires tem possibilidades em termos da questão de comunidades que é muito interessante, de Pois é, projetos eu fui muito. pra lá sem consciência de nada, então eu só conheci os pontos turísticos. Eu sei todos os meus pesos. Eu tenho uma mão na frente e outra atrás. Eu e a Grace. A próxima vez que tu for, tu me pede dicas, que Sim. tem coisas muito legais, muito interessantes. E aquilo que eu estava comentando contigo antes em off, que, por exemplo, tu pode encontrar em bairros que são bairros né, que tem carência, tu pode encontrar, por exemplo, institutos de música, né?
times de futebol organizados. Isso é uma coisa, isso para mim, assim, ó, eu acredito muito que o esporte e o socialismo, eles têm muita ligação, e eu acho que nós que acreditamos nisso em Porto Alegre devemos começar a acreditar nessa ideia. É uma coisa muito interessante, muito interessante. Eu tenho um amigo que é especialista no tema, que ele estuda os russos sobre isso. Como é que os russos fizeram a partir da Revolução Russa só no esporte. E eu acho que é muito interessante trocar uma ideia. São coisas muito legais. Cara, e enfim, só agradecimentos aí. Quero dizer que foi muito legal o papo, né? Quero dizer que, ó, pessoal, ó, pessoal que está assistindo, tô falando com a Karen, eu votei na Karen. Nós. E quero dizer que já estou com meu voto garantido de novo. E, cara, é isso aí. E até é muito louco isso. Vamos, né? Porque a gente nunca imagina que vai ter uma pandemia que a gente vai estar aqui se falando, né? Assim, de uma hora para Isso, outra. nesse sentido, eu tô curtindo. Eu tô conversando com muito mais pessoas que, sei lá, pela correria do deslocamento, eu não viria, sabe? Nesse sentido, eu tô faceira, assim, estamos usando bem as redes agora. Agora estamos usando bem as redes, né? Pra se organizar, para debater, não só para ficar curtindo ali a vida dos outros. Que a gente possa fazer isso muitas vezes, né, Karen? E tem um debate que eu, num futuro, quem sabe a gente possa fazer melhor, né? Que quem sabe pro ano que vem, que é em relação à cultura, né? Que é em relação à cultura também, o outro lado da cultura, que é a cultura urbana, né? Que é essa coisa, essa produção cultural. Porto Alegre tem os projetos, como por exemplo FunProArt, que no final das contas era para dar dinâmica e ser jogado para que as pessoas pudessem produzir. Só quem tem nome ganha, cara. Isso tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado o quanto antes. Nós não podemos colocar na mão daqueles que mais têm dinheiro. Sim, daqueles que têm currículo, né? Tal da meritocracia, né? Ganha quem tem produção. E quem não Exatamente. produz, não consegue nem produzir porque está tão excluído. Não, é isso. Agora a lei Aldir Blanc, a gente está fazendo todo um debate de cotas para os territórios quilombolas, tá ligado? Que são espaços de cultura, de resistência, e para também dar um pouquinho mais de dignidade, porque a galera produz capoeira, produz apoxé, produz paninho, produz várias coisas, sabe? E estão por fora desse jogo, dos entendidos, sabe? Então, tudo é uma batalha, né, Rildo? Vamos para cima. É isso aí, cara. Então tá, obrigado, boa noite, assim, ó, obrigado pela paciência, pela presença e por tudo mais. Gente, esse vídeo depois eu vou colocar ele no YouTube, né, para vocês poderem, eu vou deixar aqui os contatos da Karen também. E curtam o trabalho da Karen, sigam e vamos embora. Nós vamos voltar mais vezes nesse fim de semana com mais pessoas. No domingo vamos ter um debate bom também e assistam. Gente, beijo para todo mundo, beijo, Karen, e Beijo. até a próxima. Valeu muito. Tamo junto.